Bem, olá pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as regras do vôlei, tá? A ideia aqui não é falar nada complicado, nada muito minucioso, mas fazer um apanhado geral das principais regras, né, das regras mais básicas que envolvem o vôlei, para entender um pouquinho da dinâmica de como funciona, beleza? Primeira coisa que a gente tem que entender é diz respeito ao livro de regras, tá? Caderno de regras, como quer que seja chamado. Então, quem controla esse caderno de regras é a Federação Internacional de Voleibol. Então, diferente de outras modalidades, como o futebol, por exemplo, tá? O futebol, quem controla o futebol a nível mundial é a FIFA, Federação Internacional de Futebol, e quem detém os direitos das regras, quem controla, altera essas regras, é a International Board. Então, é complicado, as mudanças no futebol elas ocorrem mais lentamente. Já no vôlei não, no vôlei elas são mais dinâmicas, então a ideia é, as regras elas são sempre alteradas para tentar aumentar um pouquinho o dinamismo do jogo, tá? Então, principalmente para deixar um pouquinho mais a bola em jogo e para diminuir um pouco o tempo do jogo, já que as partidas de vôlei elas tendiam a durar muito mais tempo. Então, normalmente o caderno de regras ele é formado por um ciclo olímpico, tá certo? Então ele vai do ano ali ó, de 2017 a 2020. Então ele vai do ano depois que ocorre uma Olimpíada até o ano da Olimpíada, tá? Esse a gente está num ano atípico, um ano aí de pandemia, então até a Olimpíada ela foi adiada, então provavelmente essas regras elas vão ser estendidas até 2021, acredito eu, e aí o ano que vem, após as Olimpíadas, essas regras são modificadas para um próximo ciclo olímpico. Tranquilo? Então, nesse caderno de regra, então, ele vem dividido em três partes. Então, ali, a parte 1 vai falar sobre a filosofia das regras da arbitragem, a parte 2, na seção 2, a parte 2 vai falar sobre, na seção o jogo propriamente dito, na seção 2 vai falar sobre os árbitros, na seção 3 tem alguns diagramas, alguns desenhos para facilitar o entendimento, e na parte 3 vai falar sobre algumas definições. Então, o que a gente vai trabalhar hoje somente o que está em azul. Então, a gente vai deixar passar um pouquinho o que está em vermelho. E também, nas ações do jogo, ali no capítulo 4, eu vou explicar quando chegar lá o que a gente vai falar e o que a gente vai deixar passar para trabalhar junto com os próprios fundamentos quando chegar a essa parte. Tranquilo? Então, sem mais delongas, partiu! Então, a regra do vôlei ela começa trabalhando no capítulo 1, no que diz respeito à estrutura e os equipamentos. O que envolve a prática? Antes mesmo dos atletas entrarem em quadra, como que se estrutura? Então, quais são os equipamentos e quais são as características dele para que haja uma partida de voleibol, um campeonato no caso. Tá certo? Então, primeira coisa, que a área de jogo no vôlei, ela se detém ao que é a quadra de jogo, que é o que está em laranja, e a zona livre, que é o que está em verde. Então, tudo isso é quadra de jogo, tá? Normalmente, se você acompanhar algumas partidas pela televisão, ela é cercada ali nessa parte pontilhada, principalmente por propagandas, placas de propagandas. Tá certo? Então, tudo que está ali dentro das placas de propaganda, ela diz respeito à área de jogo, tá certo? A quadra de jogo, então, que é aquela parte laranja, ela é um retângulo separado em dois quadrados. Esse retângulo ele tem 18 metros por 9, tá certo? A zona livre, que é essa que está em verde, como eu já falei para vocês, ela deve ser composta de no mínimo 3 metros de distância da quadra em todos os lados, mínimo 3, tá certo? Ali no caso, no fundo de quadra no máximo 8, então tem algumas medidas na quadra ali, tá certo? Então ele tem no mínimo 3. E as linhas, elas têm 5 centímetros, devem ter 5 centímetros de largura, tá certo? E devem ser na cor clara, então nem sempre as linhas precisam ser brancas, mas elas têm que ser na cor clara. Essas linhas que a gente tem no vôlei, então, são as laterais, tá? Que são essas que acompanham paralelamente a quadra na lateral. A gente tem as linhas de fundo, então essas linhas que delimitam lá em cima e aqui embaixo a zona de saque, principalmente, e as linhas de ataque, tá? Que são as linhas dos 3 metros, além da linha central que divide aí sob a rede uma quadra da outra. Tranquilo? Ainda com relação à estrutura e equipamentos, a gente vai falar um pouquinho da rede. Então, a rede, o voleibol é característico como um esporte de rede, então ele é separado, então nenhum atleta pode invadir a quadra do outro, tá? Tem algumas circunstâncias.
tá certo? Se você não precisa invadir a quadra do adversário para marcar o ponto. Então, com relação à altura, então a altura que vai até ali, como tem aquela flechinha bem no centro da rede, então a do masculino ela tem 2,43 metros de altura, então lá do bordo da borda do bordo superior da rede até o chão tem que ter 2,43, isso ao longo de toda a rede, tá certo? E 2,24 para o feminino. Já o comprimento dela, ali do lado direito até o lado esquerdo, ela tem 9,50 metros, tá certo? Se a quadra tem 9 de largura, tá? A rede ela vai ficar 25 centímetros para fora de um lado e 25 centímetros para fora de outro lado, tá certo? Por 1 metro de comprimento. E ela é toda vazada, tá certo? Esses quadradinhos aí no centro, eles têm 10 centímetros, tudo bem? Na rede, ela vai possuir duas antenas, tá? Essas antenas, elas têm 1,80 m de altura e normalmente ela é cor clara, cor escura, normalmente vermelha e branca, tá? Então elas são pintadas uma faixa vermelha, uma faixa branca, uma faixa vermelha e uma faixa branca, tá certo? E elas são colocadas exatamente ali na lateral, onde vai terminar a borda externa da linha da quadra. Então ela vai ficar exatamente em cima da borda externa da linha da quadra, tá certo? E também ao lado dela, na parte interna, né, dessas antenas, são colocadas algumas faixas, uma faixa lateral, que ela tem 5 centímetros de largura e ela vai cair certinho o prolongamento dela sobre a linha lateral, tá certo? Os postes ou os mastros que dão suporte à rede, eles têm que ficar entre meio metro e 1 metro das linhas laterais da quadra, tá certo? Essa distância aí mais ou menos, e tem 2,55 de altura. Já as bolas, elas devem ter uma circunferência entre 65 e 67 centímetros, o peso deve variar entre 260 e 280 gramas, e elas têm uma pressão interna variando de 4,26 a 4,61 PSI, tá certo? Em relação aos participantes, então é o seguinte, cada equipe ela tem duas situações. Então, se for uma competição nacional, cada equipe deve ser composta por até 12 jogadores. Por que até? Porque eu posso escrever 10, posso escrever 9, isso vai de acordo. É óbvio que numa competição em nível nacional, um campeonato, a Superliga, por exemplo, uma equipe dificilmente vai com menos de 12 jogadores, tá certo? Já quando a gente fala em competição nacional, a gente também está envolvendo os jogos escolares, os jogos da juventude, outros tipos de competições, tá certo? Então, nacional até 2 jogadores e numa competição internacional até 14 jogadores ou jogadores, tá certo? A comissão técnica, então, ali na figura de cima, então está mostrando muito mais do que a comissão técnica, todo mundo que trabalha com a seleção brasileira, tá certo? Tem gente que não fica na quadra. O que a gente está falando aqui é aqueles que compõem a comissão técnica em uma situação de jogo, são aqueles que estão em pé ali na figura abaixo, tá certo? A comissão técnica ela pode ser ela é composta por um técnico e até 2 assistentes técnicos, tá? O corpo médico ele pode possuir um médico e um fisioterapeuta. E a equipe é o seguinte, como a gente tem lá 12 ou 14, a gente sabe que somente 6 no vôlei entram em quadro. O que acontece com as outras 6? Então elas têm duas situações. Elas podem ficar como na figura abaixo e da direita ali. Então tem algumas jogadoras sentadas no banco de reserva ou algumas atletas em pé lá num quadrado delimitado no chão, que é popularmente chamado de chiqueirinho no voleibol. Então as meninas, os homens, os moleques, eles podem se posicionar ou sentado no banco de reservas ou podem ficar em pé no chiqueirinho, tá certo? Nessa localização das reservas. Tudo bem? E o contrário não pode acontecer. Então não pode ter uma atleta que esteja em pé no banco ou uma atleta que esteja sentada ou deitada na parte do chiqueirinho lá da área das reservas. Tranquilo? Com relação ao uniforme, então, o que é o uniforme no voleibol? É composto por camiseta, calção, meias e tem que ter um calçado esportivo, tá certo? Camiseta, calção e meia tem que ser padronizado. O tênis vai de acordo com o que a atleta preferir. Já a numeração, diferente de outras modalidades, então a gente vê aí o futebol, o basquete com números até 100, números. Então, o futebol também, ele é dependendo da competição, certo? A numeração no vôlei, ela vai de 1 a 20, tá? E ela tem que estar na frente e nas costas. Já o capitão, como ali naquela jogadora número 10, no futebol ele usa aquelas marcações no braço, tá certo? No vôlei, a capitã
ela tem que usar uma faixa pintada sobre o número que está na frente. Tá certo? E no vôlei tem uma característica seguinte, que sempre deve haver uma capitã em quadra. Então você tem a capitã da equipe, aquela que participa do sorteio inicial, que a gente vai falar mais para frente, tá certo? Mas em uma situação que essa atleta é substituída, o técnico ele deve indicar uma das 6 jogadoras em quadra para ser a capitã em quadra. Então, a partir do momento que essa atleta é substituída, o árbitro ele já para ali o jogo, pergunta para o técnico quem que é o técnico em quadra, o capitão em quadra, porque somente o capitão em quadra ele pode falar com a arbitragem, tá certo? E no vôlei é permitido o uso de óculos e lentes de contato, tá? Mas de tudo com relação aos apropriados para a prática esportiva, tá certo? Ninguém vai ir, provavelmente, num jogo com óculos de leitura, pelo menos em uma competição em nível nacional, em uma competição em nível internacional, tá certo? É óbvio que nos jogos escolares há uma ponderação para isso, tá bom? Beleza. Com relação ao formato de jogo, como que se desenvolve esse jogo no voleibol? Primeira coisa, com relação aos pontos. Quando é ponto? Toda vez que a bola tocar a sua quadra, dentro do limite da quadra, ou alguém cometeu uma falta, ou por algum motivo uma penalização for aplicada, é transformado em ponto. Tá certo? Então toda vez que ocorrer isso, bola toca na quadra, dentro do limite da quadra, uma falta é cometida, ou ocorre uma penalização é dada, ocorre um ponto. Tá certo? Aí vai saber para quem foi esse ponto. Com relação à falta, o que é uma falta no vôlei? Então, a falta no futebol, entrou de carrinho, sei lá, no basquete, deu um empurrão, entrou na frente da bola, no caminho do jogador enquanto ele passava, isso são faltas. O que no vôlei é considerado falta, já que não tem esse contato físico? Então, toda transgressão ou violação das regras, tá? Ela é considerada uma falta. E essas transgressões e violações das regras, elas vão ser julgadas pelos árbitros, tá certo? Nós temos um árbitro principal, tá? O primeiro árbitro, o segundo árbitro, e nós temos até 4 bandeirinhas, tá? 4 auxiliares numa partida. Com relação ao rally, o que seria o rally? Toda sequência de ação que ocorre desde o momento do saque, então a partir do momento que a bola é colocada em jogo pelo saque, enquanto a bola estiver no ar, nós chamamos esse momento de rally. Então o momento ele vai do momento que a bola é colocada em jogo por meio do saque, até que uma falta ou a bola toca no chão, então uma bola toca no chão, ou uma falta ou uma penalização é ocorrida, tá certo? O saque nada mais é que o fundamento que coloca a bola em jogo e é realizado por quem ganha o rally. Então todo mundo, o jogo nada mais é do que uma disputa por rally. Toda a equipe que ganhar esse rally tem direito a realizar o próximo saque, tá certo? Beleza, como é que eu faço? Então, um jogo de voleibol, diferente de outras modalidades, ele é baseado na pontuação, tá? Ele não é baseado no tempo, tá? A gente não, quando começa o jogo, a gente não sabe a hora que ele vai acabar, tá certo? Mas ele é baseado na pontuação. Essa pontuação, você tem que vencer um set, e para vencer um jogo, você tem que vencer alguns sets, eu já vou explicar. Então, como é que se vence um set? Então, tem 2 situações. Do primeiro ao quarto set, todos os sets eles são jogados em 25 pontos. O quinto set, que é chamado de tie-break, ele é jogado em 15 pontos. Porém, contudo, entretanto, para que você consiga vencer um set, você tem que atingir essa pontuação, mas tem que também manter uma diferença mínima do adversário de 2 pontos. Exemplo, você está com 24, a outra equipe está com 20, você fez 25, fechou em 25, tem uma diferença mínima de 2 pontos para o adversário, acabou o set. Mas você está com 23, a outra equipe com 23, você fez 24, a outra equipe fez 24, você fez 25. Chegou a pontuação do set, mas você ainda não tem uma diferença mínima de 2 pontos para o adversário. Segue o jogo até que essa diferença mínima ela seja obtida, tá certo? Eu já vi casos de jogos que chegou lá a 38 a 36, 40 a 38, mas segue o jogo. E no tie-break é a mesma coisa, só que o limite é de 15 pontos e aí vai até que haja uma diferença mínima de 2 pontos. Para vencer um jogo, tá certo? Uma equipe ela deve vencer 3 dos 5 sets.
Então, venceu os 3 primeiros, a equipe é considerada campeã vencedora da partida por 3-0. Venceu um, a outra equipe venceu outra, a equipe venceu mais 2, é considerada vencedora por 3-1. Acaso ocorra 2 vitórias de um lado, 2 sets do outro, ocorre a disputa do quinto set, chamado de tie-break, como eu falei mais atrás, tá certo? Existem algumas situações que a equipe pode ganhar sem terminar a partida. Então, exemplo, quando ocorre uma equipe ausente, dificilmente isso vai ocorrer numa competição em nível nacional ou mesmo internacional, mas em jogos escolares, jogos menores em nível estadual, nível municipal, pode ser que ocorra, tá certo? Então é o famoso WO. O que é o W? W é de winner, de vencedor, tá certo? Então toda equipe que não comparecer à partida, ela é considerada perdedora por 3-0, tá certo? Já tem situações em que a equipe pode ficar incompleta. Como eu falei para vocês lá atrás, então uma equipe pode ser formada por até 12 ou até 14 jogadores. Vamos dar um exemplo, que a equipe foi para os jogos escolares, tá certo? E o professor levou 6 alunas contadas para o voleibol. Somente 6. Estava rodando o jogo, essa equipe estava ganhando de 2-0, e no terceiro set estava ganhando de 24-12. Um exemplo. Nesse 24-12, uma equipe dessa equipe que tinha somente 6 estava ganhando o jogo, torce o pé por uma infelicidade, se machuca de alguma maneira e não consegue permanecer na partida. No vôlei a gente tem uma característica que você não pode jogar em quadra com menos de 6 jogadores, diferente de um futebol, de um basquete, de um handball, que você pode momentaneamente ficar com menos jogadores, tá certo? Então, dessa maneira, a equipe não pode continuar. O que vai acontecer? A equipe adversária ela vai ganhar os pontos para vencer essa partida. Então, estava 2-0, 24-12. A equipe que está completa ainda passa a vencer aquele set por 26-24 e ganha os outros 2 sets por 25-0 e 15-0 e é vencedora da partida por 3-2. Tá certo? Isso no caso de uma equipe incompleta. Com relação, então, chegou as equipes em quadra, tá certo? Como é que se desenrola ali esse momento em quadra? Então, primeiro, você tem o aquecimento, tá? Normalmente, o aquecimento ele é em quadra. Então, esses jogos escolares, antes da partida, eles seguem o horário de tabela, então você tem até, no máximo, ali uns 10 minutos para você aquecer um pouquinho em quadra. Corrida, um pouquinho de toque, um pouquinho de manchete, etc e tal. Tá certo? Acabou esse aquecimento de quadra, bem nesse intervalo entre o aquecimento de quadra e o aquecimento de rede, os árbitros vão chamar a capitã da equipe, tá certo? E vai fazer um sorteio. Esse sorteio ele vai decidir quem vai sacar nesse primeiro set. Por que só no primeiro set? Porque nos outros, segundo, terceiro e quarto, somente há uma alternância de quem começou sacando. Caso vá para um quinto set, um novo sorteio é realizado. Beleza. Aqueceu em quadra, sorteou, volta-se para aí o aquecimento de rede, tá? Que ele vai ter 7 minutos, o famoso 3-2-1. Então vai fazer 3 minutos de ataque de ponta, 3 minutos de ataque pela saída de rede, 3 minutos de ataque de ponta, 2 minutos de ataque de saída e mais 1 minuto para saque. Tá certo? Existem algumas situações em competições grandes a nível nacional e internacional que acontece. Esse aquecimento em quadra, muitas vezes, ele não existe muito tempo. Por quê? Porque as atletas elas têm uma quadra anexa àquele ginásio principal, onde elas já estão aquecendo antes do jogo. Tá? A gente tem um fato aqui em Curitiba, que do lado ali do nosso colégio, do Colégio Militar de Curitiba, tem o ginásio do Tarumã, e por muito tempo ele foi sede da equipe do Rexona, tá certo? E o ginásio de aquecimento da equipe do Rexona era o próprio ginásio que a gente faz aula hoje em dia. Então as meninas do Rexona aqueciam nesse ginásio e só entravam em quadra no horário do jogo, tá certo? E aí depois vai se pegar a formação inicial. Então o que é essa formação inicial? O técnico da equipe ele vai receber uma papeleta, que é aquela primeira que está vazia ali, com cada uma das posições do vôlei, tá certo? E ele vai colocar o número exato, tá? O número da camiseta da atleta que vai começar em determinada posição. No caso ali ficou a 8 na posição 1, a 13 na 2, a 10 na 3, a 7 na 4, a número 9 na 5 e a número 14 na 6. E ele vai entregar essa papeleta para o árbitro e vai colocar as meninas em quadro.
cada uma com a sua camiseta no seu local. O árbitro vai conferir isso, e todo o decorrer do jogo ele vai se desenvolver baseado nessa posição inicial. Então, que ela vai ser o quê? A ordem de rotação a ser seguida. Qualquer erro nessa rotação ao longo do set pode causar uma penalização, uma falta, tá certo? E é ponto para a equipe adversária. Em algumas situações a gente já vai ver. Então, vamos lá. No vôlei a gente tem 6 posições, tá certo? Então a quadra é dividida em 6 posições e também é dividido em 2 zonas. Zona de defesa, que é aquela parte maior da linha dos 3 para o fundo, e a zona de ataque, que vai da linha dos 3 até a rede. Tá certo? Essas posições elas são contabilizadas no sentido anti-horário, tá certo? Então a 1 é no fundo à direita, a 2 é na rede à direita, a 3 é no centro da rede, a 4 é à esquerda na rede, a 5 é à esquerda no fundo e a 6 é no centro na rede. Beleza? O que acontece? Se por um acaso, vamos dizer que o técnico ele entregou a papeleta com as numerações e na hora de entrar em quadra, as meninas trocaram alguma posição. Então, se ela for antes do início do set, da partida, o árbitro ele vai pedir para as meninas corrigirem baseado na papeleta e aí vai seguir o jogo. Agora, se alguma violação dessas rotações, dessa posição, ela é feita durante o jogo, a equipe perde aquele ponto, tá? Então é ponto para a equipe adversária. Como que ocorre a rotação? A rotação é baseada então na posição inicial, tá? E se dá a partir da retomada do saque. Então toda vez que a sua equipe ganha o direito de sacar novamente, lembra, a sua equipe não está sacando, mas você ganhou um ponto e você ganhou esse direito de sacar. Então, toda vez que a equipe ganha esse direito de sacar, ela tem que fazer um rodízio das jogadoras entre as posições. E esse rodízio é ao contrário da marcação. Esse rodízio no sentido horário. Então, se marca as posições do voleibol no sentido anti-horário e se roda no sentido horário. Vou voltar a frisar. Quando que ocorre esse rodízio? Somente quando você recupera a chance de sacar. Então você é da equipe A equipe B sacou. Mas você que fez o ponto, ou seja, você ganhou a sua chance de sacar novamente. Você faz um rodízio e a jogadora ali no caso, que está ali na quadra direita, então a número 13, ela faz um rodízio, vai para a posição 1 e é ela que vai colocar a bola em jogo. Tá certo? Se a 13 sacou e a sua equipe ainda assim fez o ponto, aí não tem rodízio porque você não está recuperando essa chance de sacar. Tá certo? No vôlei tem algo que é chamado de correspondência, que vai organizar esses rodízios, tá certo? Que nesse vídeo eu vou deixar simplesmente que essa correspondência é o quê? É a relação que existe entre as posições. Então, para que saiba se a posição está correta ou não, existe uma relação entre uma posição e outra. Tá certo? E é essa relação que os árbitros vão observar para saber se o rodízio está certo ou se está errado, mas eu não vou entrar mais a fundo aqui. Tá ok? Com relação ao formato do jogo ainda, então existe 2 situações. Então, ou a bola está em jogo ou a bola está fora de jogo. Então, todo o momento que a bola estiver na disputa de um rally, ela está em jogo. Tudo que for fora isso, ela está fora de jogo. Tá certo? O que é bola dentro e bola fora no vôlei? Então, toda vez que a bola tocar a quadra, inclusive a linha, seja o mínimo possível da linha do lado da sua quadra, é bola dentro. Então, toda vez que a bola tocar a quadra, é bola dentro. No caso da fase aérea, o que é dentro e o que é fora, eu vou explicar mais à frente, que tem uma ilustração que vai ficar fácil de vocês entenderem. Então, com relação à quadra, bola tocou dentro do limite da quadra, inclusive as linhas, é considerado dentro. Tudo que ocorrer fora isso é considerado bola fora. Então, tocou um corpo estranho enquanto a bola... Um exemplo, a bola veio, recebi de manchete, a bola subiu, tocou no teto do ginásio. Bola fora. Tá certo? A bola não pode tocar em nada. Tá certo? Então, com relação aos toques da equipe, então cada equipe ela pode realizar 3 toques na bola. Tá certo? Então, um atleta ele pode realizar 2 toques? Pode, mas ele não pode ser consecutivo. Então, se eu realizar um toque, minha companheira realizar um toque e eu finalizar passando a bola no terceiro toque, ok, segue o jogo, tá certo? Então a equipe tem direito a 3 toques, além do bloqueio. Então o bloqueio, ele já passou a regra dele valer como toque, não. Hoje,
e há um bom tempo, o vôlei, o bloqueio, ele não é considerado toque. Então, se por um acaso um jogador saltar, ou jogadora saltar, realizar o bloqueio, a bola tocar na mão dele e ainda a bola voltar para o meu lado, a minha equipe ainda tem 3 toques para realizar. Da mesma forma que, se por um acaso eu tocar na bola no bloqueio, a bola esbarrar e for cair ao meu lado, eu posso recuperar essa bola só contando o toque, essa recuperação de bola. Tá certo? Como eu falei atrás, não é permitido toque consecutivo. Tá? Então, além do bloqueio, como eu já expliquei agora, tá? Os contatos simultâneos. Então, toda vez que dois atletas tocarem ao mesmo tempo na bola, os dois vão ser contados, tá certo? Então, eu fui receber uma bola e, por um acaso, acabei esbarrando com o meu companheiro e a bola tocou ao mesmo tempo no meu braço e no dele. 2 toques, a equipe só tem mais um toque para passar a bola para o outro lado, tá certo? E o toque apoiado não é permitido. Vamos supor que a bola escapou, a bola foi muito longe, aí o atleta corre atrás dela, pisa lá na placa de publicidade e salta para tentar receber a bola. Tocou na placa de publicidade, já anula, ele não pode ter um apoio, da mesma forma que um jogador não pode levantar outro para tentar tocar na bola. Então o toque apoiado ele não é permitido. Beleza, então, com relação às ações do jogo. Então, quais são as características do toque? Lembrando que o toque aqui é o contato com a bola, eu não estou falando do gesto técnico toque que a gente vai estudar mais à frente. Então, com relação ao contato com a bola, o que é? Então, é permitido tocar com qualquer parte do corpo. Ah, professor, pode tocar com o pé? Pode. Pode tocar com o joelho? Pode. Se a bola vier para o outro lado, você receber de cabeça, o outro de joelho, e você passar a bola para o outro lado com o pé, toca o jogo. Só que a gente tem muito mais controle da bola com a mão, é por isso que não se faz. Então, normalmente, o pé é utilizado como recurso, tá? Para tentar buscar uma bola que já está perdida mesmo. Então, eu vou tentar o pé, tá certo? O que não é permitido? Reter ou lançar a bola. Então, toda vez que a bola é retida por um tempo determinado, aí lembra que eu falei, quem vai julgar isso é o árbitro, ou ela é lançada, é considerada uma infração no vôlei. Tá certo? É permitido mais de um toque simultâneo caso seja do mesmo jogador e na mesma ação. Então, o que acontece? Como eu falei atrás, o vôlei ele é mais, vamos dizer assim, maleável na mudança dessas regras, porque eles tendem a fazer um espetáculo melhor para quem está assistindo. Então, para deixar a bola mais tempo em jogo, então agora exemplo, numa situação de defesa, ali esse atleta está recebendo a bola tocou na mão dele, mas ela passou da mão dele, pegou no nariz e subiu, ou seja, ele deu 2 toques na bola, mas foi na mesma ação, tá certo? E foi assim, praticamente simultâneo, correu na mesma hora, ele não tocou uma vez, correu atrás da bola e tocou de novo, tá? Então, este movimento ainda vale, então segue o jogo, principalmente numa ação defensiva. Tá certo? Bola com relação à rede, como eu falei atrás que eu ia explicar. Então, lá, o que é bola dentro, o que é bola fora? Tocou dentro da quadra, inclusive linha dentro. Já quando a gente fala no cruzamento dessa bola, existem algumas coisas a se pensar. Então, primeira coisa, o cruzamento da bola deve ser entre as antenas e sobre o bordo da rede. Então, nesse desenho aí, tudo que é bolinha vazada é bola válida, tudo que é bola preenchida e com X é bola inválida. Então, toda vez que a bola passar exatamente entre as antenas e acima do bordo da rede, podendo tocar no bordo da rede e passar, bola válida, tá certo? Lembrando que esse espaço de cruzamento ele vai até o teto do ginásio como limite. Se você não tem o teto do ginásio, no caso do vôlei, é infinito, então dependendo da força da pessoa. Pode ser recuperada se cruzar a rede por fora da antena. Então, toda vez, um exemplo, eu estou do lado de cada quadro, o ataque é tão forte que a bola ela vem, ela bate em mim e ela sai por fora da antena, tá certo? Um outro atleta da minha equipe, ele pode recuperar essa bola desde que ele não cruze a quadra do adversário. Ele pode ir por fora da quadra, rebater essa bola de volta por fora da antena para um terceiro toque eu passar por dentro da antena. Então isso pode, tá? Desde que você não invada a quadra adversária e que quando essa bola for retomada, ela volte também por fora da antena. Tá? Não tem como, a bola passou por dentro da antena, mas eu sei que vai fora, eu não posso correr lá recuperar essa bola, aí não existe. Só pode recuperar a bola quando ela for por fora da antena e ela tem que retornar por fora da antena. Tá certo? Pode tocar a rede entre as antenas em qualquer ocasião, não podendo rasgá-la. É óbvio, se eu fizer um ataque, a bola foi na rede, rasgou, fez um buraco na rede e passou,
Bola do adversário, falta. Tá? Umas situações aqui, que lembrando que toda vez que a bola cai na linha, na quadra, no espaço terrestre ali, é considerado dentro. Mas se a bola tocar na antena ou passar exatamente por sobre a antena, é considerado bola fora. Tá? Na fase aérea, somente é considerado as bolas que passam entre as duas antenas e acima do bordo, podendo tocá-la ou não. Tranquilo? Agora, o jogador em relação à rede. Então, o jogador pode invadir a quadra adversária por sobre a rede? Em algumas situações. Então, o bloqueador pode invadir por cima, desde que não toque a bola antes do adversário. Então, exemplo ali dos jogadores que estão de verde e branco. Eles podem fazer um posicionamento ofensivo da mão, passando a mão por sobre a rede, não podendo tocá-la, desde que ele não toque na bola antes do adversário. O adversário tem que fazer o ataque primeiro, ele tem que estar com a mão posicionada lá. Tá? No caso de um bloqueio ofensivo, que a gente vai ver quando a gente trabalhar bloqueio, então ele tem essa possibilidade. O atacante ele pode invadir por cima desde que o toque na bola tenha ocorrido antes da invasão. Vamos supor que a bola é levantada para ele e a bola fique muito próxima à rede, tá? Muito colada à rede, em que ele faça o movimento, toque na bola, tá? Ele vai fazer o ataque, ele toque na bola, mas no desenrolar da mão dele, a continuação da mão dele, ela passa um pouquinho por cima da rede e ele não toca na rede. Pode, desde que ele fizer o contato com a bola ainda na sua quadra. E não é invasão por baixo caso tenha parte do pé ou sua projeção sob a linha central sem atrapalhar a equipe. Então vamos supor que por baixo o atacante caiu, ele vai desequilibrar para cair na quadra adversária. Se ele tiver ainda o pé sob a linha ou no prolongamento dela, não é invasão. Tá certo? Vamos supor que ele deu um peixinho, ele ficou com todo o corpo estirado para a quadra adversária, só ficou o pé para sua quadra. É invasão? Se não atrapalhar o adversário, não é invasão. Agora, se for o contrário, vamos supor que ele vem de carrinho, tenta pegar a bola que está caindo perto da rede. Ele chuta a bola, recupera a bola, mas os dois pés só passam para a quadra adversário, aí é invasão. Então, o que delimita a invasão no vôlei é: tem o pé sobre a linha ou a projeção dele, não é invasão. E se você não atrapalhar o adversário tendo esse pé sobre, também não é invasão. Beleza? Toque na rede. Então, olha o que acontece. O toque na rede ele é proibido, desde que for na área válida da rede. Então, não é permitido tocar a rede entre as antenas, inclusive as antenas. Então, todo o espaço que compõe a rede entre uma antena e outra não pode ser tocado, mesmo a própria antena. Não pode. Saltei no bloqueio, toquei o mindinho na antena. Bola para o adversário, falta da sua equipe. O que é permitido? É permitido tocar qualquer parte fora dos limites da antena, o cabo, os postes e a rede. Então vamos supor que o atleta foi fazer um ataque, ele saltou muito, atacou, desequilibrou, caiu para fora da quadra e apoiou ali na parte da rede fora da antena. Solta a rede, volta para o jogo e continua o jogo. Tá certo? Desde que ele não tenha interferido na passagem da bola, então é óbvio que um levantador ele faz o movimento de levantamento, ele não pode ir lá por fora da antena e abaixar por querer a rede só para a bola passar, tá certo? Não é considerado toque numa situação de jogo. E não é falta caso o toque da bola na rede cause um toque do jogador. Então, eu estou muito perto da rede ali, tá certo? Então a bola da equipe adversária, o atleta recebe, a bola volta muito forte na rede, a bola pega na rede e faz a rede tocar em mim, tá? Que eu estou do outro lado da rede. Isso não é considerado toque na rede. Três situações nas ações de jogo que vai delimitar um pouquinho das regras do saque, do ataque e do bloqueio. O que nós vamos fazer? Quando a gente for falar desses fundamentos, eu vou trazer uma parte que vai tratar da regra desse fundamento. Então, para não deixar esse vídeo mais longo do que ele já vai ser, tá? A gente vai tratar isso numa situações à parte, beleza? Tranquilo lá. Com relação ao capítulo 5, ele vai tratar um pouquinho das interrupções, retardos e intervalos. Então, o que é isso? Então, primeira coisa, tempo de descanso. Solicitado com a bola fora de jogo, é o tempo que o técnico solicita para as atletas ou os atletas descansarem. Ele só pode ser pedido quando a bola estiver em jogo, então no meio a bola está rolando lá no rally. Ele não pode chegar no árbitro e pedir tempo, ele pode ser advertido por isso, tá certo? Cada técnico ele pode pedir 2 tempos por set, tá certo? E a duração deste tempo
tá? É de 30 segundos. Ocorre para o atleta descansar, para receber alguma informação que seja rápida, tá certo? Além do tempo de descanso, ainda tem o tempo técnico, que é o famoso tempo da TV, ou tempo dos patrocinadores. O que acontece? Eles são automáticos. Então, no 8º ponto ou no 16º ponto da equipe que lidera, tá certo? Seja do primeiro ao quarto set, o que acontece? Vai ter uma pausa, tá certo? Essa pausa, os atletas vão parar e vão para o banco de reservas, descansar, receber instruções. Esses são os tempos técnicos, tá certo? Já programados, certo? Com o tempo de descanso, o técnico ele pode ou não pedir o tempo dele, tá? Ele não pode pedir a mais, só que se ele não quiser pedir tempo durante o set, não tem problema. No tempo técnico, já no 5º set, não tem esse tempo, já que tem aquela troca de quadro que eu vou explicar mais à frente, tá certo? São as substituições. Então, toda troca não deve que não envolve o livre. Então, a substituição é toda troca que não envolve o livre. Então, a gente vai ver lá, quando a gente falar do livre, que ele tem livre acesso à quadra, a troca pode ser feita de determinada maneira. Então, toda troca que não envolve o livre é considerada uma substituição. Então, o jogador pode ser substituído e retornar apenas uma vez, retornando apenas no lugar do substituto. Então, diferente de outras modalidades. Exemplo, basquete, handball, o próprio futsal, a troca é dinâmica. Você pode entrar, sair, quantas vezes for. No futebol de campo, o atleta que saiu, ele não pode retornar novamente. Mas o atleta que entrou pode ser substituído por outro. A gente quase não vê isso, mas pode ocorrer. No vôlei é o seguinte, cada técnico ele tem somente 6 substituições por set. E o que ocorre é que o jogador, exemplo, está entrando 1 no lugar da 7. Se eu quiser tirar a 1 depois, eu só posso entrar com a 7 no lugar. Então só pode haver essa ida e volta. E toda vez que ocorre uma substituição. Então se eu troquei a 1 pela 7, a 2 pela 8 e a 3 pela 9, e eu fizer elas voltarem, já foram as 6 substituições. Tá certo? Só pode ter 6 substituições por set. E como é que se dá o procedimento de substituição então? Ocorre com o jogo parado, tá certo? Ocorre dentro da zona de substituição, que vai ali da linha central da quadra até a linha dos 3 metros, é considerada a zona de substituição. A solicitação é feita com o jogador substituído indo na direção à zona de substituição. Então o que acontece? Até um tempo atrás, o técnico tinha que pedir para o árbitro, eu quero fazer uma substituição, e ele autorizava. Pedia para o segundo árbitro parava o jogo, pedia para o primeiro árbitro, e assim era feita a substituição. Agora o técnico não precisa pedir mais. Então o que acontece? A jogadora número 1 foi entrar no lugar. O que ela vai fazer? Ela está no banco sentada. Quando for a hora dela entrar, ela vai levantar e vai em direção à zona de substituição. O árbitro vai entender, vai parar o jogo e vai trocar. E ela vai levantar aquela plaquetinha. Caso seja uma competição mais municipal e tal, que não tenha plaquetinha, então ela vai chamar a jogadora que vai sair, tá certo? E essa substituição ela é autorizada pelo segundo árbitro. Então só pode uma entrar e a outra sair quando o segundo árbitro fizer aquele movimento que ele está fazendo aí, disso, troca. Ele autoriza essa substituição. Beleza? Com relação aos intervalos, então, olha lá. Quando ocorre o primeiro para o segundo set, o segundo para o terceiro para o quarto, ocorre um tempo de intervalo. O que acontece? Do primeiro para o segundo e do terceiro para o quarto, tem um intervalo de 3 minutos. Então, o tempo tem duração de 3 minutos. Já o do segundo para o terceiro set, ele foi introduzido um intervalo maior. Então, como já está cansado os atletas, você pode ter um intervalo de até 10 minutos. Então, no intervalo do primeiro para o segundo, 3 minutos, ocorre a troca de quadra, sempre por fora da rede, tá certo? Ele passa por trás da cadeira do árbitro lá, e aqui por fora da rede, tá? Cada equipe troca de quadra. Os reservas, eles trocam de quadra aqui, no mesmo lado. Então, só a equipe que está à direita e terminou o jogo, as 6 jogadoras vão passar lá por trás. Tá certo? As reservas vão trocar por aqui mesmo. Nesse set vai ficar em quadro, beleza. Já do segundo para o terceiro set, como tem 10 minutos, os atletas eles podem, fazem a troca e depois eles podem encaminhar para o vestiário, sei lá, para descansar lá de outra maneira. Tá? E no intervalo é feita a troca de quadra. Beleza. Como que se dá a troca de quadra? Acontece nos intervalos, exceto no 5º set, tá certo? Nesses intervalos de um set e outro, tá? Uma nova posição inicial pode ser escolhida. Então, acabou o primeiro set, a equipe branca foi trocar, veio da quadra da direita para a quadra, perdão, tá espelhada a minha câmera aqui, tá certo? Vamos fazer aqui, ó. Veio da quadra da direita e foi para a quadra da esquerda, tá certo? Toda vez que se inicia um set, o técnico ele pode
tá, escolher uma nova posição inicial. Não tem problema, passa a papeleta para o árbitro e se inicia um novo set com novos jogadores. Já no quinto set, a troca é feita quando a equipe que lidera atinge o 8º ponto. Então, normalmente essas trocas é porque vinham lá de ginásios abertos, pode ter o sol atrapalhando, então alguns ginásios têm alguns tijolos vazados, né, aquele mais de vidro, então pode ter o sol, então tem que trocar o tempo todo. No quinto set, para não beneficiar uma equipe jogar 3 sets a favor do sol, vamos dizer assim, no quinto set, quando a equipe que lidera fizer o 8º ponto, ocorre a troca de quadra. Só que quando ocorre a troca de quadra nesse quinto set, não se pode fazer uma nova posição inicial. Elas têm que começar a disputa do 9º ponto, tá? Ou do ponto que a outra equipe vai fazer, na última posição de acordo com o que ela terminou no 8º ponto. Então troca-se imediatamente e já começa o jogo a partir daquela posição. Tá certo? Relação ao jogador líbero. Então aqui vai ser bem básico, tá certo? Então o líbero, o que foi feito? É um jogador especialista em ações de defesa. Então ele é esse jogador que trabalha com camiseta normalmente que se destaca dos outros. Por que tem que ser um que se destaca? Porque ele vai fazer troca o tempo inteiro e o árbitro ele tem que conseguir visualizar isso. Então ele vai trabalhar somente em suas ações defensivas. Inicialmente, lá quando iniciou a regra do líbero em 1998, a ideia era ter um líbero só e só para ações de defesa. Tá certo? Só que os técnicos eles foram espertos com relação a isso, trabalharam ele tanto para defender como para receber. Cada equipe ela pode ter agora até 2 líberos, um em vez por quadra, então você não pode ter 2 líberos em quadra. Então o que eles fizeram? Eles têm um líbero especialista na recepção do saque e um líbero especialista na defesa de ataques. Tá certo? Eles têm que ter um uniforme diferente dos demais, eles podem substituir a qualquer atleta da zona de defesa, e a substituição era contínua. Ocorre quando a bola não está em jogo, tá? Ele pode entrar e sair. Então, ali naquela quadrinha ali embaixo, daquela linha pontilhada, que o prolongamento dela ali é a linha dos 3, até a linha que divide as duas quadras, é considerado zona de substituição de atletas fora o líbero. Da linha dos 3 até a linha de fundo é considerada a zona de substituição do líbero. Então eles têm que entrar e sair ali por essa linha. Vamos supor que a atleta lá que está na posição 5, a líbero foi entrar no lugar dela, ela saiu pelo fundo de quadra e vem para o banco de reserva. Ela vai ser advertida. Então tem que estar entrando e saindo ali para ficar fácil para o segundo árbitro e para quem está no apontamento lá, apontadora, observar isso. Tá certo? Não pode realizar ações de ataque. Então, numa situação lá, o que é o ataque? O ataque é você passar a bola para a quadra adversária no terceiro toque. Então, se essa bola estiver no fundo ali, na zona de defesa, ele pode passar de manchete, de toque, de qualquer forma, tá certo? Dentro da zona de defesa, da zona de ataque, ele só pode passar a bola para a quadra adversária de manchete, tá? Não pode realizar levantamentos de toque dentro da zona. Vamos supor que numa bola de defesa, o levantador que defendeu a bola foi alta e o líbero tem condição de fazer o levantamento. Se essa bola estiver fora da linha dos 3 metros, ele pode levantar de toque ou de manchete, não tem problema. Se essa bola entrar na zona de ataque, tá certo? Ele vai entrar e só pode fazer o levantamento de manchete, tá certo? E não pode estar em quadra na formação inicial. Então o técnico vai passar a papeleta sem o líbero, tá certo? O árbitro vai colocar as atletas em quadra, o árbitro vai conferir, depois da conferência do árbitro, pode haver a troca do líbero. Pessoal, no apanhado geral o vídeo ficou relativamente longo, mas a gente falou aqui um pouquinho de como se dá aí as regras mais básicas do vôlei. Tem outras coisas? Tem outras coisas, mas a gente não vai entrar no mérito agora, tá certo? A gente se vê nos próximos conteúdos. Tranquilo? Qualquer dúvida, estarei à disposição.